Oi, gente, tudo bom? Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu confesso que eu tô um pouquinho preocupada com a repercussão, mas eu acho que é importante a gente falar, que é sobre arrependimento. Mas não é sobre você se arrepender, ao contrário, é quando você não se arrepende. Tem coisas que você ouve que é pecado, que você tem que pedir perdão, que você tem que se arrepender, mas a verdade é que você simplesmente não se arrepende. Você pede perdão, você fala que entende e tal, mas foram coisas que aconteceram na vida que você não consegue ter aquele sentimento, sabe? Nossa, me arrependi de ter feito diferente. Não. Você acha que foi válido pra sua vida e você simplesmente não se arrepende. Na Bíblia, nós temos várias coisas que são consideradas como pecado. Mas a verdade é que nem sempre nós concordamos com muitas delas. Então a gente vive a nossa vida, muitas vezes a gente se afasta de Deus, inclusive por isso, se Deus considera que isso é pecado, então não faz sentido eu seguir ele porque eu não concordo. E outras vezes a gente só vive com um sentimento de culpa, porque a gente aceita aquilo como errado, porque outra pessoa nos falou, mas nós não sentimos no coração que a gente está fazendo algo de errado. Então não nos arrependemos. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, com medo de até de ser julgada, mas para uns eu falo uma coisa idiota, para outros eu falo, nossa senhora, como assim ela fala de Deus e fala uma coisa dessas? Mas um caso, acho que muito comum é o sexo antes do casamento hoje em dia. Eu não consigo me arrepender. E não é só que eu não consigo me arrepender do sentido de putz, foi com meu marido. Não, eu não consigo me arrepender de relacionamentos, alguns relacionamentos passados, porque eu acho que foi a fase, porque eu cresci com eles. Eu entendo como pecado, eu entendo o que a Bíblia diz, eu entendo o conceito de família, de como Deus estipulou isso para o ser humano, mas eu não consigo me arrepender. Não é algo que eu olho para trás e falo, nossa, eu não teria feito isso, eu teria feito diferente. Hipocrisia? Não, é a verdade. Assim como eu sei que tem muita gente que vive dentro da igreja que pensa igual. Então é pra viver pecando. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que não faz sentido se afastar de Deus porque nós não conseguimos nos arrepender de algo. Em 1 João 1,8 diz assim: se declararmos que não temos pecado algum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E em João 16,8 diz: e quando ele vier, ele está falando do Espírito Santo Consolador. Ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, quem convence a gente do pecado é o Espírito Santo de Deus. Não adianta a gente só conscientemente assumir. Tem coisas que são sentimentos, e não adianta julgar o sentimento das pessoas. Então, o que a gente pode fazer é tentar buscar entender e pedir, se for o caso, a transformação do nosso coração. Não tem muito mais o que fazer. Para quem teve uma criação religiosa, a gente cresce ouvindo que Deus é bom, que nada vai nos faltar porque Deus está ao nosso lado, e que se a gente pecar a gente vai pro inferno, e a vida parece ser simples no preto e no branco. Tem o que é certo, tem o que é errado, e é isso aí. Só que daí a gente vai crescendo, a gente vai pra escola, a gente vai aprendendo sobre a história do mundo e conhecendo melhor as pessoas. A gente vai vendo o tanto de mentira, o tanto de hipocrisia que existe no mundo, que o mundo não é preto e branco. E nós começamos a duvidar do que nos foi ensinado. Será que Deus é tão bom assim? Será que tal coisa ou outra coisa é pecado mesmo? Será que esse é o melhor estilo de viver? Então tem pessoas que... Olha as pessoas, vou falar assim, até os 14, 15 anos eu tava ok. Eu acho que tem pessoas que são muito mais santas do que eu, sei lá, tem um nível elevado e concordo com quase tudo que está escrito na Bíblia e acham que, tipo, ok, é isso aí, vamos seguir, é fácil. E para muitos não, até os 14, 15 anos, a maioria das coisas para mim eram tranquilas, tirando a parte de machismo e feminismo, que isso sempre pegou, nunca tive muito problema. Mas aí a adolescência vem, a gente perde bastante da ingenuidade, né? E eu vi que tinha muita coisa errada, né? No mundo e muita hipocrisia dentro da igreja, enfim. E aí vejo que as pessoas vão por alguns caminhos. Tem as que eu acho que são elevadas, sei lá, e aceitam e continuam, tipo, um modo tradicional, sem questionar. Tem as pessoas que se rebelam, viram completamente do avesso, não querem saber de religião, não querem saber de igreja, Deus não existe, etc. E tem, tipo, os que
nunca se interessaram muito pelo assunto, continuam não se interessando, acaba virando o não praticante, né? O evangélico não praticante, o católico não praticante, o judeu não praticante, enfim. Acredita em um Deus, acredita, tipo, ok, às vezes vai estar na igreja, mas não para pra pensar se é pecado ou não, se tem que se arrepender ou não. Enfim, com 6 anos eu decidi seguir a Deus. Minha família não era super religiosa, às vezes a gente ia à missa, mas o padre não gostava de criança, porque a gente fazia bagunça, fato. Mas mesmo assim minha mãe me chegou a mão pra conversar e falou, Deus é bom, existe o bem e o mal, o que você quer seguir? E aquele dia nós oramos e eu falei pra Deus que eu queria seguir Ele e que eu queria seguir o caminho do bem. E desde então eu busco isso. Eu busco a Deus, eu tenho pesquisado, tentando descobrir o que é verdade, o que não é, o que vem de Deus, o que não vem de Deus, e não simplesmente aceitar tudo que me é dito. Isso inclusive eu aprendi na igreja, depois nós fomos para a presbiteriana, e eles falavam, nunca confie só no que o pastor, ou no que o padre, ou que o rabino, ou que qualquer um falar. Sempre confira com a palavra de Deus, confira com a Bíblia, confira, vai estudar, porque senão você fica vulnerável a ser manipulado. Então, o livre-arbítrio, o livre acesso, isso sempre foi muito incentivado e é sempre isso que eu tentei seguir, tento seguir até hoje na minha vida. Então, quando eu fiquei adolescente, a gente vê as hipocrisias do mundo, não dava só para aceitar o que era dito, rolou aquela pequena rebelião, mas eu nunca esqueci do pacto que eu fiz com Deus de seguir a Ele. Podia não fazer tudo certinho, do jeito tradicional, tal, e de fato, baguncei, mas eu sabia onde estava meu coração, onde eu queria seguir. Há uns 4 ou 5 anos, eu senti no coração que eu devia ler a Bíblia inteira, que eu buscava informação em um monte de lugar, estudava um monte de coisa, mas eu nunca tinha lido a Bíblia de cabo a rabo. Então eu falei, não, vou ler como se fosse um livro, vai ser tipo minha meta. E eu demorei 1 ano e meio para conseguir terminar de ler. E eu sou uma leitura rápida, eu leio bem rápido. Então o problema não foi a velocidade da leitura, mas foi o impacto que isso causou. É muito engraçado, porque eu sempre achei que a Bíblia ia ser um livro legal, um livro bom, palavras de Deus e tal. Cara, mas ela te confronta de tal maneira que eu discordei de várias coisas. Eu fiquei magoada com Deus. Então tinham coisas que eu ia pesquisar o histórico, outros pontos de vistas, ou eu tinha que orar por um tempo, parei de ler, fiquei às vezes semanas ou até mais de mês sem ler, porque tava tipo, será que é esse Deus que eu sigo mesmo? Será que isso faz sentido, não faz sentido? E uma coisa que tá na minha cabeça é a seguinte, Deus é Deus. Ele é eterno, eu sou um ser humano. Então, qual o julgamento que vai estar mais certo, dele ou o meu? Qual que é o objetivo atrás disso? Não posso ser simplesmente simplista e falar, não, não, ele tá errado, então isso aqui não é a palavra de Deus e Deus é mau. Não. Buscar a verdade vos libertará. A Bíblia diz isso. E que Deus, ele é bom, e ele é justo, e a vontade dele é perfeita e agradável. Então foi um processo doloroso. E eu sempre lembrava que minha irmã me dizia, quando ela ouviu na igreja que ela ia em Chicago, que falou assim, Deus, ele não é um personagem, não é um conto de fada, Jesus está vivo, ele vive, ele te ouve, você pode questioná-lo, você pode perguntar, você não tem que ter medo disso, porque Deus sabe o que a gente pensa, o que está no nosso coração, até o desejo mais absurdo que você possa ter, ele sabe, então não adianta você tentar se esconder. Então é pedir perdão e pedir transformação. E foi isso que eu fiz. Consegui terminar de ler. Muitas coisas eu acho que Deus foi se mostrando, foi explicando. Não vou falar que hoje eu entendo tudo 100%, porque é mentira. Voltei a ler agora um pouquinho mais devagar, mas estou lendo novamente, vendo outras coisas. Mas a essência de Deus é que Ele é bom, é que Ele é justo. Então, se a gente discorda de alguma coisa, é só a gente orar e buscá-lo. Porque quem fala buscar-me eis, me achareis, que me buscares de todo o coração. E é isso que eu tenho tentado fazer e eu desafio vocês, convido vocês a fazerem também. Caso vocês tenham esse sentimento de crer em Deus, crer em Jesus, mas se sente desconfortável com várias coisas que vocês não conseguem aceitar ou concordar. Não tem problema, ninguém é obrigado a concordar tudo, nem quem se diz vai. Católico se concorda, judeu não se concorda com judeu, evangélico não se concorda, tem várias raízes, por isso, porque os seres humanos veem coisas de jeito diferente, entendem de maneira diferente. Então não se escondam de Deus,
por medo do pecado, por medo da culpa. É aceitar às vezes a culpa que você tem e falar, Deus, eu não consigo me arrepender disso. É errado mesmo? Qual caminho que eu devo seguir? E ter a decisão de se manter firme com ele. Teve uma vez que isso aí já faz uns 15 anos, que eu tava lendo a Bíblia, aí eu li na parte que Paulo falava que a mulher não podia cortar o cabelo, não podia passar maquiagem, enfim. Eu lembro que eu fiquei muito, tipo, nossa, isso tá escrito aqui na Bíblia. E eu não consigo seguir um Deus desse. Eu falava, Deus, não é possível, eu não consigo aceitar que um Deus bom e que um Deus justo coloca uma regra dessa, não faz sentido. E eu chorei aquele dia bastante, chorei bastante. Falei, se for isso, muda meu coração, eu tô disposta até, se o Senhor mudar, porque do jeito que tá, isso é inviável. Eu não vou ser o tipo de pessoa, de mulher que vai ser quietinha, que não vai passar maquiagem, que não vai cortar o cabelo e que... Não vou, a não ser que o Senhor realmente me mude. Não vou e não quero e não acho que um Deus bom seja esse Deus. E Deus fala com a gente, eu entendo que Deus fale com a gente de algumas maneiras sutis. E eu fui entendendo que, na verdade, aquilo não era uma obrigação, não era uma regra. Paulo estava falando que, na verdade, a beleza da mulher não está no cabelo, não está nas joias, não está na roupa, está na essência dela. Eu acho que a beleza do ser humano, no geral, é que a vaidade ela acaba sendo mais associada à mulher. Mas... Então, que você não precisa ser mais bonita para você ser melhor. Você não precisa estar com a melhor roupa ou estar com joias. Não importa o que você tenha, que você demonstre ou não. Mas são as suas ações, o que tem no seu interior, que faz de você uma boa... que dá o seu valor. Isso é lindo, na verdade. Então, estudar o contexto, ver o que está falando. E, inclusive, hoje de manhã eu estava lendo e apareceu um estudo desse, quando fala das condições, quando é um mandamento ou quando você está dando menos importância a uma coisa e mais a outra. Então, gente, se você não se arrepende de algumas coisas e você tem medo de Deus e você acaba se afastando ou querendo ir para outro caminho, ou ignorando, ou querendo não acreditar por culpa, não faz isso. Busca Deus. Deus sabe o que passa na sua mente, sabe o que passa no seu coração. Os sentimentos, eles são... eles são meio que incontroláveis. Então não adianta a gente ser hipócrita, a gente tem tanta hipocrisia por aí. E é essa mensagem que eu queria deixar pra vocês hoje. Nem sempre a gente se arrepende do que nos falam que a gente tem que se arrepender. E você não está sozinho. E eu dei um exemplo, existem N exemplos. Mas não deixe de buscar Deus. Esteja determinado no que você quer seguir, aonde você quer o seu coração. Tá bom? Deus abençoe, espero que essa palavra tenha ajudado. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.